Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 5 da classe de jovens. A revelação de Deus confronta o secularismo. Para esta aula, os louvores sugeridos são 4, 33 e 581. Texto principal. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Daniel, capítulo 2, versículo 19. Resumo da lição. O sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Quando Deus revela, há sim um confronto direto com o secularismo. Nos dias atuais, vemos muitas vezes as questões seculares entrando na igreja. O que é secular, né? Bom, existem dois pontos a falar sobre o secular. O primeiro, que é o seu sentido original. Secular quer dizer século, vem de século. Quando uma empresa tem mais de 100 anos, nós falamos que essa empresa é uma empresa secular. A outra forma, que é a que nós tratamos, fala sobre a questão daquilo que não é da parte de Deus. Secular, aquilo que é do mundo. Por exemplo, uma música é cristã e tem a música secular. O que é a música secular? A música que não é cristã. Então, só para a gente começar a ter aqui um horizonte, né? Ter um norte, ter uma direção. Introdução. Porém, como veremos, não se tratava de um sonho comum. O jovem Daniel foi convocado e, por revelação divina, deu tanto a descrição quanto a interpretação do sonho, mostrando o plano de Deus para os governos mundiais. Você possivelmente alguma vez já deve ter sonhado com alguma coisa e quando amanheceu, você não lembra absolutamente nada do sonho. Possivelmente já aconteceu isso com você. Algo semelhante a isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. E é sobre esse negócio que nós vamos tratar hoje. Sobre o sonho que Nabucodonosor teve e que ele não se lembrava e queria a interpretação. Ora, se nem ele lembrava a interpretação, o sonho, como é que alguém pode interpretar este sonho? Veremos o que Deus fez na vida de Daniel acerca deste negócio. E veremos que verdadeiramente, quando Deus revela, vai-se embora o secularismo. O sonho perturbador do rei. Um sonho esquecido. Para a nossa cultura, esse tipo de esquecimento é comum, mas na superstição oriental da época era considerado um mau presságio, indicando a ira das divindades. Por essa razão, o rei ficou profundamente angustiado. Tudo começou quando um sonho perturbador assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Por quê? Porque ele teve um sonho e ele não se lembrava desse sonho. Para nós, isso é extremamente natural. Nós muitas vezes acordamos, não lembramos do sonho, queremos até lembrar, fazemos uma força, mas vemos que não vai dar em nada e nós esquecemos e deixamos para lá, não tem nenhuma importância para nós. Mas para aquela época, significava que era um mau presságio, ou seja, algo ruim. Ou seja, se o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele não se lembrou, algo ruim acontecerá. Então, por isso que ele ficou profundamente angustiado. Muitas vezes, nós deixamos essas crendices entrarem no meio cristão. Muitas vezes, até algumas questões ligadas ao ocultismo, né? Esse tipo de situação acaba entrando na igreja. Por quê? Porque nós deixamos para lá, achamos que não tem nenhuma importância. E muitas vezes as pessoas acabam se enganando por conta disso. Nós devemos nos lembrar do que o apóstolo Tiago nos disse, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se alguém está trazendo algo secular para dentro da igreja, não terá parte com o Senhor. Então é importante que, apesar de ter sido um sonho esquecido, ver que grandes coisas aconteceram nessa situação ali do rei Nabucodonosor. A tarefa não se limitava apenas a interpretar o significado do sonho, né? Mas também a relatar o próprio sonho. Veja que tarefa impossível, né? Extremamente impossível. Como é que você dará a interpretação do sonho de alguém se nessa pessoa lembra o sonho? E agora, o impossível, né? Como é que você vai, o ainda mais impossível, como é que você vai lembrar
do sonho, vai contar o sonho que ele teve, se nem ele mesmo lembrou do sonho. Olha que situação. Olha que questão interessante para nós pensarmos. Será que Deus é capaz de revelar este negócio? Será que Deus é o Deus dos sonhos? Inclusive, há uma questão interessante de se falar sobre a questão de sonhos, que muitas vezes as pessoas dizem que os sonhos de Deus não vão morrer, porque os sonhos de Deus são eternos e tudo mais. Isso não tem base bíblica. Deus não tem sonho. Por que não? Primeiro que ele não sonha. E segundo que ele estabelece. O sonho de Deus, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Portanto, ele não tem sonho, ele tem planejamento, propósito. É isso que o Senhor Deus tem. E não sonho. Deus não sonha. Tira esse negócio do seu coração. Eu sei que muitas questões, muitas vezes falamos, né, que os sonhos de Deus não vão morrer, que Deus tem sonhos maravilhosos para você. Sim, Deus até tem, talvez possa te dar alguns sonhos bons, é verdade. Mas ele ter sonho, não, ele não dorme. E ainda que ele dormisse, mesmo se fosse o caso, Deus não precisaria. Por quê? Porque Deus não precisa sonhar algo. Ele vai lá e faz. A importância humana. Embora fossem peritos em diversas áreas do conhecimento, possuíam uma visão eminentemente naturalista. Precisavam de dados compreensíveis à mente humana para que pudessem interpretar o sonho. Veja que aqui foram chamados as grandes pessoas ali do rei Nabucodonosor, os grandes pensadores, né? Os grandes sábios. Né? Mas, na verdade, o que eles tinham era apenas uma visão natural das coisas. Para eles, e até mesmo para nós, é impossível nós lembrarmos, contarmos um sonho que alguém teve se nem essa pessoa se lembrou, a não ser que Deus o venha nos dar. É importante também dizer que muitas vezes as pessoas hoje se perdem sobre as questões de sonhos porque existem sonhos que são extremamente espirituais, mesmo não parecendo. Há sonhos que às vezes aparentemente parecem ser extremamente carnal, mas na profundidade ele é extremamente espiritual. E há pessoas que conseguem discernir esse negócio. A propósito, você conhece uma pessoa que saiba discernir os sonhos? Ou você tem esse dom de ter o discernimento de sonhos? É importante porque muitas vezes, nos dias atuais, não temos visto, pelo menos eu não vejo muitas pessoas falando sobre as questões de sonhos. É muito de vez em quando alguém comenta, eu tive um sonho, que eu acredito que esse sonho seja espiritual quanto à igreja. Mas é importante observarmos que Deus também fala através dos nossos sonhos. Apesar de acreditarem que os seus deuses tinham esse poder, não achavam que eles pudessem comunicá-los aos homens. Ou seja, eles tinham uma visão extremamente naturalista. E eles até acreditavam que seus deuses tinham esse poder, mas achavam impossíveis eles falarem aos homens. Então entra aqui mais uma vez a questão do Senhor. O Senhor, ele tem os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos, e ele nos revela. Segundo a vontade dele, é claro, há coisas, como diz Deuteronômio 29, que são somente para Deus e outras que são somente para nós. Há coisas que o Senhor não vai nos revelar de maneira nenhuma. E eu posso até dizer aqui que talvez há coisa que talvez nem na eternidade, não sei, talvez nem na eternidade saibamos, né? Vou te dar um exemplo. Quando vemos algumas questões bíblicas, tem questões que você e eu ficamos completamente perdidos. Por exemplo, quando Jesus estava escrevendo na areia, o que ele estava escrevendo na areia? Algumas pessoas dizem que era um texto que está lá relatado no livro de Jeremias. Mas será mesmo verdade? Não sabemos. Há coisas que nós não sabemos e talvez, eu não quero aqui afirmar, mas talvez nem mesmo na eternidade saberemos. Agora, é verdade a impotência humana diante das questões do Senhor, diante dos propósitos do Senhor, diante dos segredos do Senhor, diante dos mistérios de Deus. É extremamente impotente, somos extremamente impotentes. Se Deus não nos revelar, é impossível, de uma maneira humana, de uma forma humana, nós descobrirmos aquele negócio. Portanto, veja que as pessoas aqui fossem peritos em conhecimento, sabiam de muitas coisas e até mesmo acreditavam que nos seus deuses, que os seus deuses poderiam dar uma interpretação. No entanto, eles achavam impossível esses deuses, mesmo sabendo a interpretação, contar para eles. Ora, por aí eles já poderiam perceber, ué, como é que eu vou servir a deuses
que talvez até saiba de alguma coisa, de algum segredo, mas não fala para mim. Agora, veja como é o nosso Deus. Jeremias, capítulo 33, versículo 3 nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ora, o Senhor, quando nós oramos ao Senhor, Ele, quando quer, segundo a sua vontade, Ele nos revela aquilo que está oculto. Era o caso do sonho do rei Nabucodonosor. Daniel é chamado. Diante de uma crise iminente em que suas vidas estão em perigo, o que passaria por suas mentes? Uma coisa é certa, eles não entraram em pânico. Mesmo cientes do risco, eles não permitiriam que o medo exagerado e paralisante os dominasse. É muito interessante essa questão do... Mesmo sabendo do risco, é importante que você, e até mesmo do medo, não há nenhum problema em você sentir medo. É claro que você sentirá medos em alguns momentos da vida. É extremamente natural. Agora, você não pode deixar esse medo te paralisar e te dominar. Está com medo de fazer algo? Faça com medo mesmo. Ninguém percebe a diferença. Vai com medo mesmo. Eu já contei aqui, certa vez eu fiz algo com medo. Eu estava com muito medo, mas eu fiz assim mesmo. Nós estávamos fazendo um evangelismo de jovens e nós entramos num lugar que era de alta periculosidade. E eu fui na cara e na coragem. Coragem nada. Coragem nada, estava com medo. Mas eu fui assim mesmo. E as pessoas vieram comigo e foi uma bênção. Depois eu relatei que eu estava com medo, mas no momento eu disse que não, que eu estava firme. Ninguém percebia que eu estava com medo. Por quê? Porque o medo não vem escrito na testa. Ninguém percebe quando você está com medo, a não ser que você realmente deixe esse medo te dominar e te paralisar. Fora isso, ninguém percebe a diferença. Daniel e seus companheiros, embora não ocupassem posições de destaque, estão entre aqueles que podem ser condenados à morte. Então veja que Daniel e seus amigos corriam realmente um risco de morte. E aqui eu nunca sei se é risco de vida ou se é risco de morte. Eu nunca sei qual é o certo de dizer. Mas de qualquer maneira, vamos aqui condenados à morte, né? Eles poderiam morrer por esta sentença do rei Nabucodonosor. Então, o que fazer diante desse risco iminente? Diante desse problema? A primeira coisa a se fazer é não ter medo. Não deixar, ou melhor, não deixar esse medo dominar. Porque medo talvez você realmente terá. Mas o que passariam pela mente deles? O que eles estavam pensando naquele momento? Será que vamos morrer dessa vez? Veja que, verdadeiramente, o chamado de Daniel é extremamente diferente. A conduta de Daniel e a interpretação do sonho. As atitudes de Daniel. Em primeiro lugar, ele busca compreender melhor o que estava acontecendo, usando sabedoria e bom senso ao conversar com Arioque, o oficial do rei. É muito importante que quando nós não sabemos o que fazer, a melhor coisa que nós venhamos fazer é ter calma. Nós precisamos ter compreensão do que realmente está acontecendo. Para quê? Para nós não tomarmos uma decisão precipitada. Pior do que tomar uma decisão errada é uma decisão precipitada. É você olhar as coisas de uma forma muito superficial, só aquilo que está por cima, e você toma uma atitude. Na verdade, você deveria ir mais profundo no negócio. E porque você não foi mais profundo no negócio, você tomou uma decisão errada. Completamente errada não, completamente precipitada. Portanto, é importante, jovem, que você tenha cautela. Quando acontecer algo na sua vida, tomar conhecimento de alguma sentença que alguém proferiu contra você, alguma fala ou coisa do tipo, algo dessa natureza, você venha, primeiro lugar, buscar compreender melhor o que estava acontecendo. Para quê? Para usar sabedoria e bom senso. Quando você usa sabedoria e bom senso, dificilmente uma coisa não será resolvida, humanamente falando. Quando você tem bom senso, você tem sabedoria, você sabe o que falar, onde falar, o que fazer, o que não fazer. E também a questão de bom senso. Tem questões que são desnecessárias, de você criar uma tempestade numa xícara de café. Se você está vendo uma situação e verdadeiramente tem algo errado assim, que talvez não vá mudar, não é que nós vamos passar a mão naquilo que está errado, né? Passar a mão por cima, não é isso. Eu quero dizer que às vezes não vale a pena você... vou te dar um exemplo prático, para a gente ter aqui para a gente poder seguir. Uma pessoa
diz uma determinada coisa sobre você e você não é aquilo. Para que você vai criar uma tempestade numa xícara de café por conta disso, se é algo que não ofende a sua moral, não ofende a sua conduta, não faz nenhuma diferença para você e para as pessoas que estão à sua volta? Para que você vai criar um problemão? Deixa isso para lá. O que é isso? É ter bom senso. Não perder tempo com coisas desnecessárias, com discussões desnecessárias. Deixa isso para lá e segue a sua vida. Em segundo lugar, ele vai ao rei e solicita mais tempo. Nem sempre as questões se resolvem rapidamente. E nem sempre Deus age de imediato. Além disso, o fato de o pedido ter sido aceito demonstra que Daniel era uma pessoa de palavra e não estava simplesmente adiando o problema. Olha que questão interessante. Tem coisas que não será resolvido da noite para o dia. Não é que Deus não tenha o poder para fazer isso. Claro que ele tem, mas pode não ser um propósito dele. Deus realmente quer tratar você por alguma razão. Quer fazer com você assim como fez com Jó, ou mesmo com o próprio Daniel. Então veja que solicitar mais tempo. Você chega para a pessoa a qual você precisa resolver o problema e pede a essa pessoa mais tempo. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estudava, apesar de ter sido de modo geral, eu era um aluno mediano. Eu não era muito bom, mas também não era muito ruim. Eu era bem mediano. Com exceção de uma ou outra matéria que eu era bom, mas de modo geral eu era mediano. Quando eu ia fazer uma prova, se eu tivesse uma hora para fazer aquela prova, eu não fazia a prova em 10 minutos, ainda que eu soubesse. Eu gastava todo o tempo que eu dispunha. Se eu tenho uma hora, eu vou gastar uma hora para fazer a prova. Porque eu posso fazer a prova com 10 minutos. Mas se eu estiver errado, eu terei 50 minutos para corrigir. Eu terei muito mais chances de ser aprovado naquela prova. Assim também é você, jovem. Quando você está com algo para resolver e você dispõe de tempo, gaste o tempo que você precisa para você não tomar uma decisão precipitada. Tome cuidado com as suas questões, com aquilo que você vai resolver, porque nem sempre as questões se resolvem rapidamente e nem sempre Deus vai agir de imediato. É claro que tem coisas que Deus pode resolver agora, sim, tem coisas que Deus irá resolver imediatamente. Outras coisas demoram-se. Por quê? Porque o propósito de Deus, lembra lá de Jonas. Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe. Foi o propósito. Então tem situações que não se resolvem de imediato. Além disso, o fato de um pedido ter sido aceito demonstra que Daniel era uma pessoa de palavra. Isso aqui é uma questão muito interessante e importante para você, jovem. Você precisa ser uma pessoa de palavra. O que é ser uma pessoa de palavra? É você falar que vai fazer e você faz. É você dizer que você fez isso e de fato você fez. Ou você dizer que não fez e você de fato não fez. Você é uma pessoa que tem credibilidade. As pessoas acreditam quando você fala. Por quê? Porque você é uma pessoa de palavra. Você não é uma pessoa mentirosa, né? Que muitas vezes vemos na igreja pessoas que vivem uma vida de mentira, vivem uma vida de aparência, vivem contando mentiras. Você não, você é diferente. Você jovem, você é uma pessoa de palavra. Então, quando você pedir tempo para uma pessoa, aquela pessoa vai te dar aquele tempo. Sabe por quê? Porque sabe que você é uma pessoa de palavra, sabe que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa sincera. Então, por essa razão, é importante que você tenha cuidado. Se você tiver tempo, gaste o tempo que você precisar. Se você ainda não tem tempo, peça mais tempo. Olha, com esse tempo eu não consigo resolver isso com esse tempo, eu preciso de mais tempo. Você pode me dar esse tempo? Peça mais tempo. E também ter cuidado no teu proceder, na sua caminhada, na sua conduta. Para quê? Para que as pessoas vejam que você de fato é uma pessoa de palavra. Quando você fala que vai fazer, você realmente faz. Em terceiro lugar, ele compartilha a situação com seus amigos. Isso destaca a importância de termos amigos, não apenas para momentos de diversão, mas também para intercessão e apoio mútuo. Quando você tem uma questão para resolver, é importante que você fale com seu amigo. Amigo mesmo, não é aquele pseudo-amigo, aquela pessoa que parece ser seu amigo. Aquela pessoa que realmente você sabe que você pode contar. Ou pessoas, né? Pode ser amigos também, né? De repente, talvez tenham 2 ou 3 ou mais amigos, de fato, que são pessoas realmente confiáveis. Então, se você tem uma situação para resolver,
compartilha com seus amigos. Eles vão te ajudar, vão orar juntamente com você. Para quê? Para quando eles tiverem problema também, você da mesma forma, você também compartilha com a mesma situação, eles compartilham a situação com você, você também ora por eles. Então vocês oram, por quê? Porque vocês se apoiam mutuamente, um apoia o outro apoia o um. E é importante, veja as atitudes de Daniel. Isso aqui está dentro das atitudes de Daniel. Então, ele fez o quê? Ele contou a situação para os seus amigos para que os ajudassem em oração, na intercessão. É bom ter amigos para passear, para um parque de diversões, né, ir para pizzaria, né, se divertir. Claro que é bom, é saudável até. E é importante que seja assim. Mas também nós precisamos de amigos que verdadeiramente nos aproxime do Senhor. Em quarto lugar, eles oram pedindo misericórdia. Os jovens estudantes pedem a intervenção divina. Você pode entender a importância desse ato? Em vez de desespero, eles se voltam para o Senhor, reconhecendo que somente Ele é capaz de salvá-los. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Veja que, em quarto lugar, depois que Daniel acertou, primeiramente, veja que ele fez uma parte humana, né? Primeiro ele pediu tempo, contou as coisas dos seus amigos e solicitou mais tempo, é verdade. Ele solicitou mais tempo e também tentou compreender melhor o que estava acontecendo para depois orar. Por que isso é importante nessa ordem? Porque às vezes quando você está com um problema, você vai orar, mas a parte humana você não quer fazer, ou seja, tem situações que você, quando vai orar, você só precisa de orar mesmo. Mas tem questões que você precisa fazer a parte humana. Eu vou te dar um outro exemplo prático. Você talvez esteja passando por uma situação de desemprego. Então você entra para o seu quarto e começa a orar ao Senhor, para o Senhor abrir as portas de trabalho para você. Isso está errado? Não, mas está faltando um ponto. Qual é o ponto? Você entregar o seu currículo. Você entrega o seu currículo e ora ao Senhor. Você pode fazer ao inverso? Também pode. Você pode orar primeiro ao Senhor e depois entregar o currículo? Também pode. Mas o ideal é você primeiro entrega o currículo e depois ore ao Senhor. Porque você faz a parte humana. Nós precisamos ter um horizonte que há situações que eu preciso fazer. É a minha parte eu tenho que fazer. Depois que eu fizer a minha parte, eu terei certeza que Deus vai fazer a dele. Deus é fiel. Então eu primeiro faço a minha parte, depois eu entrego ao Senhor e o Senhor certamente dará vitória. E aqui na oração, sei que os jovens hoje não querem muito saber desse negócio de orar, né? Pelo menos de modo geral, né? Talvez não seja o seu caso, mas de modo geral os jovens não querem muito saber de orar. E é importante a questão da oração. A oração te traz intimidade com Deus. Como é que você sabe que uma pessoa é sua amiga? Porque você conversa muito com seu amigo. Então você sabe que aquela pessoa é sua amiga. Da mesma forma é o Senhor. Como é que você sabe que você é amigo do Senhor? Que Ele te conhece, quando você conversa com Ele. Como é que você conversa com o Senhor? Orando. A nossa oração com Deus é a nossa conversa com Deus. Então você já conversou com o Senhor hoje? Conversa com Ele, ora ao Senhor, busca Ele. Tanto quando você estiver precisando de algo para que Ele venha abrir as portas para você, ou quando você mesmo estiver na bonança. Ore ao Senhor do mesmo tempo. É importante que jamais você perca a comunhão com o Senhor. Deus atende à oração. Gratidão. A primeira atitude de Daniel é expressar sua gratidão ao Senhor, reconhecendo e exaltando sua soberania e bondade. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é soberano. E quando você é grato ao Senhor, depois que você ora, você é grato ao Senhor, você tem gratidão a Deus, o Senhor olha para você diferente. Por quê? Porque estamos vivendo num mundo cheio de pessoas ingratas, completamente ingratas. E não é aquela questão, né, que muitas vezes você vai, talvez pode ter acontecido com você, de ir numa festa e ter aquela plaquinha, né, gratidão. Aquilo ali para mim não significa muita coisa. Por quê? Porque aquilo ali é só uma placa. Às vezes as pessoas que colocam aquilo ali, mas são pessoas ingratas. Nós devemos ser verdadeiramente gratos ao Senhor. Grato. Realmente ser agradecido. A propósito, você já agradeceu a Deus pela sua vida hoje, pela vida dos seus pais, pela vida dos seus amigos, pela vida do seu dirigente, do seu pastor?
Imagina, por exemplo, que você acorde um dia e Deus tire de você tudo aquilo que você não orou agradecendo a Ele. Com que você ficaria? Com o que você ficaria e com quem você ficaria? Imagina que se Deus fizesse assim, só que Deus ele é soberano, ele é bondoso, então ele não faz. Mas pense, quando você acordar e você pensa, hoje eu não agradeci por isso e por aquilo, não agradeci pelos meus pais, então meus pais vão morrer. Eu não agradeci talvez pelo meu pastor, então meu pastor vai morrer. Eu não agradeci ao Senhor por ter um celular, então meu celular quebrou, acabou-se. Imagina como seria. Então, que nós venhamos ser gratos ao Senhor, não pelo que Ele nos dá, mas pelo aquilo que Ele é. Bondade ao comunicar a revelação ao oficial encarregado. Daniel intercede pela vida de todos os sábios da Babilônia. Ele demonstra generosidade e não age de forma egoísta ou traiçoeira, mesmo em relação aos incrédulos. Como crentes, não devemos retribuir o mal com o mal. Nós somos pessoas não melhores do que os outros. Nós somos diferentes dos outros. Enquanto as pessoas querem o nosso mal, nós queremos o bem delas. É diferente. Não é que nós somos melhores, nós somos diferentes. Então, quando você recebe uma bondade da parte do Senhor, você também precisa agir não com egoísmo ou com questões traiçoeiras, mesmo que aquela pessoa que é incrédula. Você precisa também demonstrar bondade e interceder por todos, pelo seu pastor e pela pessoa que não é cristã. Você precisa interceder por todos, não ser uma pessoa egoísta. É interessante que o Jó foi mudado a sua sorte quando ele estava orando por quem? Pelos seus amigos. Então que nós venhamos ter essa questão também de orar pelos nossos amigos. Jesus chegou até a dizer que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Olha que situação difícil. Você sabe que a pessoa é sua inimiga e você precisa orar por ela. Olha que situação difícil. Por quê? Porque você é melhor do que os outros? Não, porque você é diferente. Enquanto as pessoas querem destruir você, você intercede por eles. Por quê? Porque você é diferente. Humildade. Diante do rei, Daniel faz questão de enfatizar que há um Deus nos céus que é capaz de revelar todos os segredos. Ele não se vangloria nem busca se mostrar superior. Pelo contrário, atribui todo o mérito a Deus, a fim de que o rei possa compreender o significado do sonho. Imagina a humildade diante do rei, né? Daniel chegando para ele dizendo, olha, existe um Deus no céu que ele conhece todos os segredos e ele vai te fazer mostrar algo extraordinário na sua vida. E às vezes o rei pode estar falando algo do tipo, então você vai me interpretar o sonho. Não, não sou eu, é o Senhor. É Deus quem faz. Quantas vezes nós vemos pessoas agindo de uma forma completamente egoísta, soberba? Se eu não fizer, as coisas não andam. Se eu não estiver lá, nada acontece. Se eu não fizer, as coisas saem completamente desorganizadas. Tudo sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Então fica só o eu, né? Só eu. Eu faço, eu aconteço, eu posso. Eu quem realizo, eu quem faço. Não. É o Senhor. É o Senhor dos exércitos. É Ele quem faz. Nós somos canais de bênçãos para as pessoas. Então que nós venhamos ter a se compreender, né, que nessa esfera e em todas as esferas, como diz João 15,5, sem o Senhor nada poderemos fazer. A interpretação e a recompensa. Após a explicação, o rei reconhece a veracidade da revelação. Diz que o Deus dos jovens hebreus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Além de presentear Daniel, o pôs como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia. Agora, olha que interessante. Um jovem agora é o chefe de todos os reis da Babilônia. E por que é engraçada a situação? Porque provavelmente esses reis eram pessoas idôneas, pessoas velhas, né? Vamos colocar aqui, pessoas idosas, né? Fartas de dias, pessoas muito idosas que costumam ter, claro, muita sabedoria. Não, agora é um jovem. Agora é um jovem que é líder deles. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Aquela pessoa que for
humilde diante do Senhor, a pessoa que for obediente diante do Senhor, é essa pessoa que Deus vai honrar. Então, veja que houve aqui uma grande recompensa. Por quê? Porque os servos de Deus podem alcançar posições de destaque na sociedade pela excelência de seus trabalhos e obediência à vontade do Senhor. O que isso quer dizer na prática? Você tem, porventura, a sua profissão, você é uma pessoa que faz o seu trabalho com excelência, e porque você faz o seu trabalho com excelência e tem obediência ao Senhor, o Senhor vai te honrar diante da sociedade. Ele vai usar a sua habilidade para fazer as coisas acontecerem, e certamente o Senhor sempre irá te recompensar, mas você precisa continuar no propósito do Senhor de ser obediente a Deus. A revelação de Deus em tempos de secularismo. A infalibilidade da palavra de Deus. Um dos ensinamentos deste episódio é que a palavra de Deus não falha. É muito interessante que Daniel não fez previsão e calculou a probabilidade a partir de dados conhecidos. Ele ouviu a voz de Deus. É muito interessante. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de acontecer alguma coisa e Deus usa você e você fala algo que vai completamente contrário àquilo que as pessoas estão dizendo que acontecerá, e você diz, não acontecerá assim, será assim, assim, assim. E acontece exatamente da forma com que você falou. Ora, como você sabe? Não, você não sabia, foi Deus que te revelou. Lembra lá de Mateus 16:18? Te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem foi que revelou? Foi o Pai que estava no céu. Foi Pedro? Não foi Pedro. Foi o Senhor. Então o Senhor, ele revela, que entra também naquela questão de Jeremias 33:3, né? Então, por que isso é importante? Ouvir a voz de Deus. Hoje, nós temos a voz de Deus de duas maneiras. Podemos dizer assim, né? Que é a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, e a própria voz do Senhor através dos seus profetas, quando Deus usa alguém em profecia. Quando você está verdadeiramente observando a palavra de Deus, você verdadeiramente está em acordo com a palavra do Senhor, o Senhor vai te revelar as coisas, e as coisas acontecerão, e você verá. E as pessoas vão falar, como é que você sabe disso? Não foi eu que sabia, foi a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a infalibilidade da palavra de Deus que me revelou. Foi a palavra de Deus que não erra nunca, que ela jamais errará, e ela jamais errou e jamais vai errar. Então, muitas vezes as pessoas estão fazendo o quê? Em tempos de secularismo, estão procurando o quê? Estão procurando ocultismo, estão procurando signos, cartas, búzios, consultando mortos, entre outras coisas, para saber do futuro. Mas nós não precisamos de consultar nada disso. Nós apenas ouvimos a voz de Deus, e o Senhor fala conosco e nos revela, colocando abaixo toda a questão do secularismo. Por quê? Porque a voz de Deus, ela é inerrante, tanto no sentido da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, quanto na questão da voz de Deus falado através dos profetas. E Deus também pode falar diretamente com você. O secularismo racionalista. Somos levados a entender que os consultores do rei tinham essa mesma linha de pensamento. Apesar de religiosos, não acreditavam em uma revelação divina plena. Suas divindades não se comunicavam com os seres humanos. Nossa época parece presenciar algo semelhante. As pessoas hoje pensam que Deus está no céu, ele está lá, ele de fato está, e ele não fala nada, ele não ouve nada, ele apenas está lá, e ponto. Ou seja, as pessoas acreditam que existe um Deus, mas não acreditam que Deus possa falar conosco. Na época de Daniel, era algo parecido também. Eles tinham esse pensamento, eram pessoas religiosas que acreditavam até numa revelação dos deuses, né? Ou melhor, não a revelação, mas imaginava que os deuses poderiam saber algo, mas esses deuses não revelavam nada a ninguém. É diferente do nosso Deus. Então hoje vemos uma questão
do secularismo racionalista, muito parecido nos tempos atuais, como nos tempos de Daniel e seus amigos. As pessoas acreditam até que existe um Deus, né? Ou em deuses. Na verdade, mais nos deuses, né? As pessoas acreditam em deuses, procuram deuses em tudo quanto é lugar, acham que eles existem, mas não acreditam que eles possam falar com eles. E não podem mesmo, por quê? Porque eles não existem. Na verdade, eles até existem. Deuses existem. Eles só são mortos. Não ouvem, não falam, né? Não fazem coisa alguma. Mas estão lá. Imagem de escultura, por exemplo, entre tantas outras coisas. Então eles estão lá, mas eles são ineficientes, nada fazem. E hoje, trazendo para o Deus de Israel, as pessoas até acreditam que Deus de Israel existe, né? Que o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, mas acham, não, mas Deus não fala conosco não, nós somos humanos, somos pecadores, somos isso, somos aquilo, Deus jamais falará conosco. Fala sim, porque ele é um Deus vivo. Deus vivo é aquele que fala, que ouve, não que está com a mão estendida. A revelação e o sobrenatural. Antes de tudo, acreditamos em um Deus que se revela e revela seus planos ao homem, seja de forma geral ou especial, incluindo sonhos e visões. As pessoas falam sobre a questão de sonhos, de visões, e antes, quando eu era mais jovem, eu era das crianças, na verdade, aparecia muito na minha igreja a questão de visões. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. E sempre havia uma pessoa para dar discernimento do sonho ou da visão. Hoje ainda existe isso na minha igreja, mas não é com tanta frequência como era há 35 anos, por exemplo. Existe uma diferença hoje. Porque a revelação e o sobrenatural, ela de fato existe. Deus, ele revela. Hoje tem até essa questão de Deus revelar CEP, né? CEP não, CPF. Que Deus revela CPF, identidade, isso, aquilo. Por que Deus iria, vamos dizer, perder tempo revelando isso? Deus revela aquilo que é importante. Por que Deus vai revelar o teu CEP? Você sabe o seu CPF. CPF. Deus sabe o seu CPF. Você sabe o seu CPF. Para que Deus vai te revelar isso? Isso é bobagem. É bobagem. O que Deus revela é aquilo que você não sabe. Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Isso é que o Senhor vai te revelar. E hoje vemos pessoas procurando situações e situações para achar que está com Deus e, na verdade, está sendo enganado, né? O favor de Deus sobre a vida do profeta mostra que a fé bíblica sabe conciliar a revelação sobrenatural com a razão. Então sempre haverá essa questão de razão, de raciocínio lógico com a fé bíblica. Até porque para você crer, você precisa de ter raciocínio. Se você não tem raciocínio, você é incapaz de crer. Então nós cremos porque nós raciocinamos, né? Nós acreditamos, e só que acredita quem tem raciocínio. Então veja que as questões hoje de sonhos e visões, que Deus pode falar sim, de um modo geral, fala com toda a congregação, ou de uma forma especial somente para você. Isso inclui, claro, o sonho, como diz lá no profeta Joel, capítulo 2, né? Versículo 28, 27 ou 29, que fala que os sonhos, os filhos terão sonhos, né? Visões, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Agora, a grande questão é, se Deus está revelando em visões e sonhos, há pessoas que estão dando interpretação, estão interpretando esse negócio. Essa que também é a grande questão, uma vez que para interpretar sonhos e visões espirituais, as pessoas precisam ser também espirituais. E para ser espirituais, nós precisamos estar dentro da vontade do Senhor, orando, jejuando e buscando ao Senhor. Estamos fazendo isso? Aqui é a grande chave do negócio, né? Conclusão: assim como ele mostrou sua sabedoria e poder na vida de Daniel, ele ainda hoje demonstra sua presença e cuidado por meio de suas revelações. Quando eu já falei aqui outra vez, eu estava na praça da cidade onde eu moro e Deus falou ao meu ouvido o seguinte: vai em tal lugar. Eu fiquei muito, falei, isso deve ser coisa da minha cabeça.
E à medida que eu ia para o ponto pegar o ônibus para vir para casa, aquela voz continuava no meu ouvido, vá para tal lugar, que era para a igreja Deus e Amor na época. Eu falei, não é possível, a igreja é lá do outro lado, é longe a beça, eu estou cansado. E tá aquela voz. Eu já tinha passado em frente, ia passar a voltar para lá. Eu fiquei naquilo, eu falei, sabe, voltei lá. Aí voltei lá, entrei, dobrei o joelho. Quando eu sentei e eu ouvia quando Deus falava comigo, que Deus falava assim, vai na igreja de Deus e Amor, porque lá eu vou te revelar e vou te mostrar e vou te falar o livramento que eu estou te dando hoje, um livramento de morte que eu estou te dando hoje. E eu fiquei assim muito surpreso, eu falei, isso deve ser coisa da minha cabeça, não é possível. Quando eu cheguei na igreja, que eu dobrei o joelho, que eu sentei, o irmão que estava, não sei se ele estava pregando, não lembro bem, ele virou e disse, esse moço que acabou de chegar, aí ele me falou as características, eu não lembro como eu estava vestido, mas ele falou exatamente como eu estava vestido. Eu levantei a mão e disse, sim, é você. Você estava num lugar, você relutou para vir aqui, mas Deus te disse que você deveria vir para cá, porque Ele iria te dizer que te deu um livramento de morte. Deus manda te dizer que de fato Ele te enviou aqui para te dizer que de fato Ele te deu um livramento de morte hoje. E eu fiquei muito surpreso. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque mesmo nos dias de hoje, o Senhor continua nos livrando da morte, nos dando muitos livramentos através de sonhos, visões e até mesmo diretamente, como foi o meu caso. Portanto, jamais ignore quando Deus estiver falando com você. Quando você sabe, reconhece que é a voz do Senhor, por mais louco que pareça, que às vezes parece situações completamente loucas, age de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor tem cuidado de ti. Em visões, em revelações, o Senhor tem em sonhos, tem te falado, tem te mostrado. Portanto, tenha fé no seu coração. Tenha fé que é Deus quem está falando com você e certamente o Senhor irá continuar cuidando de você, desde que, claro, você continue na vontade do Senhor, obedecendo a sua voz. Hora da revisão. Número 1. Era considerado um mau presságio, indicando a ira das divindades. Número 2. Convocar um grupo diversificado de conselheiros reais, que incluía magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores e caldeus. Número 3. Ele buscou compreender melhor o que estava acontecendo, usando sabedoria e bom senso, ao conversar com Arioque, o oficial do rei. Número 4. A estátua tinha uma cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés feitos de uma mistura de ferro e barro. Número 5. Ideologia que parte da descrença na revelação divina de verdades aos seres humanos, restando somente os elementos fornecidos pela razão. Eu vou deixar aqui para você, falando sobre essa questão de oculto, né? Essas questões que envolvem tanta descrença no Senhor. Eu vou deixar aqui para você o livro de Deuteronômio para você meditar. Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Eu tenho enfatizado muito isso porque eu tenho ido em algumas igrejas e os jovens, principalmente as jovens, vêm falar muito comigo a respeito de signos, a respeito de astrologia de modo geral, e eu sempre dou esse texto, porque quando nós somos do Senhor, nós não precisamos de astrologia, nós não precisamos e não devemos consultar astrologias, nem feiticeiros, nem agoreiros, nem coisa alguma, nem quem consulte os mortos, porque todas essas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor. Se porventura é a questão, por exemplo, da sua vida, você acredita nessa questão de signos e coisas desse tipo, tira isso do seu coração, porque isso não vem da parte de Deus. Na verdade, isso é algo que abomina os olhos de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!